Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, a paz do nosso Mestre Divino, esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Nesta oportunidade que estamos tendo para refletir um pouco mais das lições, das palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Nivaldo Soares. Eu moro aqui na cidade de Piuí, Minas Gerais, e sou trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec. Com muita alegria recebi o convite para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho, uma passagem do Evangelho de Jesus. E, aliás, foi eu mesmo que escolhi, justamente pelas nossas necessidades que nós estamos atravessando no momento de transição planetária. Toda a humanidade está passando por momentos graves. E, individualmente, eu acredito que todos nós temos as nossas necessidades nessa reflexão do tema de hoje, que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, nós queremos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a espiritualidade amiga, os mentores que vêm nos ajudar, que estão procurando trazer as inspirações, a orientação que nós necessitamos para que nós possamos tirar bom proveito das reflexões da noite de hoje. E para iniciar nossas reflexões, eu convido a todos para fazermos uma prece com um sentimento de muita confiança na espiritualidade amiga, as falanges trabalhadoras da seara do Cristo, que estão sempre prontas para nos ajudar, nos amparar, nos orientar, dependendo muito ou dependendo somente do nosso estado mental, da nossa atitude mental e espiritual para recebermos este socorro. Então vamos nos unir. Sabemos que o nosso pensamento tem um grande poder. Quando nós unimos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o nosso sentimento de confiança em Deus, na providência divina, nós nos fortalecemos, formamos uma grande rede do bem, do amor, da caridade. Por isso, vamos então nos unir. Se você achar mais confortável, pode fechar os olhos para que possa fazer uma introspecção, buscar o seu estado mental em busca do contato com as esferas superiores, mas sinta-se à vontade. Procure sentar numa posição bem confortável. Vamos trabalhar a respiração, que é muito importante, a nossa atitude no momento de respirar, para que nós possamos renovar as forças físicas, energizando todo o nosso organismo com esse alimento imprescindível que temos ele a todo momento ao nosso alcance. Respiremos profundamente, com muita confiança, nesse laboratório divino que está nos envolvendo, nos energizando, reavivando em nosso ser todas as energias benéficas, salutares, imprescindíveis ao nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, confiantes na proteção, no amparo dos Teus missionários, anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos de luz
que vem favorecer o nosso entendimento, a nossa busca por esse alimento tão essencial às nossas almas. Agradecemos, Senhor, por esse acréscimo de misericórdia, por conhecermos a doutrina espírita, que nos dá tanta segurança em nossa caminhada e que nos ajuda tanto em nossas fragilidades, em nossas fraquezas, em nossos deslizes. Agradecemos, Senhor, a tua presença incondicional em qualquer momento em nossas vidas. E te pedimos, Senhor Jesus, ilumina-nos, abençoa-nos, para que nós possamos estar sempre abertos, conectados mentalmente, conectados com o sentimento de amor fraterno, nesta rede do amor universal, que o teu coração magnânimo veio nos ensinar. E que a tua paz, a tua luz, permaneça ao lado de todos nós, encarnados, desencarnados, e de todos aqueles que estão ligados à nossa convivência, ao nosso ciclo de convivência. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E nós então vamos começar as reflexões lendo os itens primeiros, 1, 2 e 3 do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas antes eu me esqueci, gente, vocês me perdoam, porque é um momento que a gente fica assim ansioso para começar, né? Estamos representando o Leal, Lar Espírita, Amor e Luz, e com muita alegria nós estamos procurando estudar juntos, nos fortalecer nesta lição maravilhosa que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Que possamos tirar bom proveito dessas lições. Então, no item 1 do capítulo 9, Allan Kardec traz para nós uma passagem do Evangelho de Mateus. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. No item 2, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os que são brandos, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no item 3, na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 21 a 22. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, no item 4, Allan Kardec começa a comentar sobre essas máximas que Jesus vem trazendo, que ele faz dessas máximas a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, virtudes essenciais que formam para nós uma lei dos cristãos, aqueles que querem seguir os ensinamentos de Jesus. E nós observamos que nos momentos de transição planetária onde nós estamos vivenciando, temos muita necessidade de refletir sobre essas lições, sobre esse ensinamento, porque realmente somos constantemente movimentados no nosso humor, nas nossas emoções, porque vem à tona muitas situações que nos colocam em prova a paciência, a tolerância, a resignação. Então nós sabemos, é necessário refletirmos sobre estas palavras, sobre esses ensinamentos. E Allan Kardec então traz para nós
condena por conseguinte a violência, a cólera e até a expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Olha que interessante. Então, qualquer movimento que possa trazer um sentido de injúria, de maledicência, um sentimento repugnante, é contrário à lei do amor, à lei da caridade. Por isso nós estamos buscando entender melhor o Evangelho de Jesus, porque estamos buscando a teoria, os ensinamentos, refletir sobre essas lições que são informações. Mas para nós que queremos chegar a esse grau de equilíbrio, nós precisamos de exercitar essas virtudes, a paciência, a resignação, a tolerância. E para nós exercitarmos, temos que passar por esses momentos de provação. Sem os momentos de provação, nós não vamos saber se nós estamos sendo bem-sucedidos ou não. É justamente nesses momentos em que nós somos colocados à prova no nosso humor, na nossa tolerância, é que nós vamos perceber se realmente nós somos brandos, se nós somos pacíficos. Então, quando a gente ouve essas palavras ou lê essas palavras de Jesus, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Aí eu me faço uma pergunta: eu sou brando? Eu me faço essas perguntas. Eu sou pacífico? Quando nós estamos numa casa de oração, quando nós estamos na casa espírita, quando nós estamos no Evangelho, no lar, nos sentimos em paz, nos sentimos serenos, nos sentimos seguros desta condição de passividade, nessa condição de brandura, porque o clima, a atmosfera espiritual nos favorece. Mas, para nós colocarmos em prova, é no dia a dia, é na batalha, é na convivência, é nos conflitos sociais, nos conflitos no trabalho, na via pública, é que nós vamos nos observar se realmente estamos sendo brandos e pacíficos. Por isso que na doutrina espírita nós encontramos uma luz maravilhosa para nos ajudar a entender essas palavras de Jesus. Né? Nós vemos aqui Allan Kardec comentar no item 5. Como é que Jesus pode prometer a herança da terra? Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Se ele dedica toda a sua vida aos bens espirituais, se ele diz para nós que a felicidade verdadeira está na pátria espiritual, como é que Jesus então faz essa colocação? Promete a herança da terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos de coração. Eu acho que eu inverti, foi as expressões, deixa eu ver aqui. Bem-aventurados os brandos, porque se herdarão a terra, possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por que Jesus está prometendo a terra? Porque enquanto nós estamos por esse momento de provação, de tribulação, colocando em prova aquilo que nós já conhecemos, nós precisamos dessa convivência. Enquanto nós aguardamos as coisas espirituais, o plano espiritual se abrir. Mas, se nós não conseguimos numa encarnação, nós temos outras encarnações para conseguir. E nós sabemos que a evolução é constante. Estaremos sempre evoluindo. E aquilo que nós não conseguimos nas reencarnações passadas, nessa presente existência, nós estamos tendo a oportunidade. Então é por isso que Jesus está falando para nós. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E nós estamos vendo, por exemplo,
que nesse momento de transição está vindo à tona todas as turbulências, todas as catástrofes, todos os conflitos que o ser humano pode, o espírito humano, melhor dizendo, pode mostrar do que tem trazido consigo na bagagem evolutiva. E é nesse momento de transição que vai ser feito aquela limpeza. Aquilo que não for construtivo, aquilo que for negativo, aquilo que for maldade será eliminada do planeta Terra. E quando a Terra vier a ser o planeta de regeneração, herdarão a essa terra de regeneração. Né? Os brandos herdarão a terra, depois que for feito a separação do joio e do trigo, que é o momento em que nós estamos vivendo. Né? Aquela passagem do Evangelho que diz, quando Jesus fala da parábola da separação do joio e do trigo. É o momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma. Então, haverá essa separação do joio e do trigo. Aqueles que quiserem vivenciar a lei de amor, a lei de caridade, a fraternidade universal, vão permanecer aqui na Terra. Né? E nós vamos observar, sim, que poderemos ter muitos defeitos ainda no momento da regeneração. Mas se o nosso desejo é de melhorar, se a nossa busca é pela nossa transformação moral, pelo nosso crescimento espiritual, nós ainda vamos conquistar um lugar aqui no planeta de regeneração. Nós só não vamos conseguir se nós tivermos renitentes, negativos, se nós quisermos somente desvirtuar as leis de Deus. Né? Como nós vimos aqui, Jesus condenando toda a ação descortês. Por que que Jesus ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão raca? Né? Nós vemos também no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que essa palavra raca significa pessoa de má vida. E naquela época em que Jesus trouxe esse ensinamento, o povo tinha costume de, ao pronunciar a palavra raca, cuspir de lado, mostrando que aquela pessoa era uma pessoa de má vida, uma pessoa que não prestava, vamos dizer assim. Né? Então, essa ação descortês, Jesus condena, porque tudo o que vai contra a lei de amor e de caridade, tudo o que é a negação do sentimento elevado, é contra as leis de Deus. Por isso é que nós temos que trabalhar isso. No nosso dia a dia, sempre nós estamos sendo provados, sempre tendo oportunidade de colocar em prova aquilo que nós realmente trazemos em nosso coração. São várias situações que nos surpreendem. Por isso nós temos que observar. Será que eu estou sendo brando? Será que eu estou sendo pacífico? No trânsito, quando nós passamos por aquelas situações inesperadas, que nos pegam de surpresa e põem à prova as nossas emoções. E às vezes nós queremos até xingar. Né? E podemos ter a certeza, somente uma atitude, uma expressão descortês vai colocar na atmosfera psíquica ao redor de nós uma energia negativa. Nós estamos dando o exemplo do trânsito, mas em qualquer situação. Qualquer situação em que nós deixamos aflorar, exteriorizar um sentimento negativo, de ódio, de rancor, de desprezo, estamos impregnando. É uma energia que sai de dentro de nós, da nossa mente, do nosso eu, e que fica plasmado na nossa atmosfera espiritual. Então, com as luzes da doutrina espírita, nós vamos entendendo melhor o que Jesus quis dizer com essas palavras. E nós temos essa luz maravilhosa da doutrina espírita. Precisamos de aproveitar ao máximo esses momentos e, principalmente, na vivência, na convivência, passar através dos nossos atos, do nosso testemunho de vida, procurando trabalhar a resignação,
trabalhar a humildade, para que aqueles que estão convivendo conosco e que às vezes não se preocupam em conhecer o Evangelho de Jesus, ou se conhecem, pensam que é só como uma coisa dogmática, que só cumpre-se e lê para ficar guardado sem praticar no dia a dia. Né? Ou muitos até levam para o lado do misticismo, né? Que esses ensinamentos são palavras de vida eterna. Nós então precisamos de aprender a valorizar tudo aquilo que está saindo de nós, o que está sendo exteriorizado de nós. Ter uma disciplina, ter um policiamento com a nossa personalidade. Porque nós trazemos do nosso passado, todos nós que estamos no planeta Terra, temos essas dificuldades. Cada um no seu grau, cada um com a sua imperfeição, precisando de trabalhar isso aí. Então são coisas, melhor dizendo, são imperfeições que estão muito plasmadas, muito gravadas, muito arraigadas na nossa personalidade. E que nós precisamos, então, ter o bom senso, de ao ter aquele ímpeto de revolta, de cólera, frear, silenciar e orar muito para que nós tenhamos suficiente equilíbrio para não deixar exteriorizar uma palavra descortês, um gesto que vai desconfortável, que vai ferir ou vai magoar o nosso próximo, qualquer que seja a pessoa. Né? Então, uma vez que a doutrina espírita vem mostrar para nós isso aí, precisamos de ter essa disciplina. Né? Vamos observar aqui na lição da obediência e resignação. Vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura, porque são palavras, são um esclarecimento importantíssimo. Olha aqui. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provas, das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia. Olha que interessante. Então, nós precisamos de observar isso aí. Desde a época de Jesus, a humanidade enfrenta essas dificuldades. E nós já trazemos. Quantas reencarnações nós já atravessamos e hoje nós observamos em nós que nós temos esses ímpetos. Nós ainda trazemos essas imperfeições. Se bem que, diante da sociedade, às vezes de uma forma bem disfarçada, bem camuflada, né? No próprio Evangelho fala, um verniz social que nós usamos para não deixar transparecer aquela carga negativa que nós trazemos dentro de nós. E é por isso que Jesus nos mostra, nas palavras do Evangelho, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. É uma lição maravilhosa, é uma frase espetacular. Quando nós paramos para refletir, toda vez que nós somos insultados ou que somos testados pela circunstância ou pelas pessoas com que nós convivemos e conseguimos nos refrear, nos disciplinar, equilibrar as nossas emoções
e respiramos com mais tranquilidade, pensando assim: essa pessoa que está me insultando, ou me machucando, me ofendendo, ou me prejudicando, ela não sabe o que está fazendo, né? É assim que nós devemos de fazer, procurar fazer tomar essa atitude. Porque, na verdade, nós começamos a entender que toda pessoa que magoa, toda pessoa que fere, ela traz uma dor muito profunda em si. Então, ela não sabe lidar com aquela situação e deixa extravasar essas emoções, esses pensamentos, esses atos impensados, o que vai trazer consequências, não é? Então, por isso é que Jesus diz para nós: seremos chamados filhos de Deus quando nós alcançarmos esse título de pacíficos ou pacificadores. Uma vez que, se nós conseguirmos a ser pacíficos, na nossa convivência, no nosso testemunho, nos nossos atos, nas nossas palavras, todos aqueles com quem nós convivemos vão ser contagiados por esse sentimento doce e fraternal. Então, seremos pacificadores nesse momento. Mas para isso, nós temos que trabalhar em nós primeiro, buscar e interiorizar. Vamos lembrar sempre daquela questão 929 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos qual o meio prático que o homem tem para alcançar um equilíbrio espiritual, né? Então os espíritos respondem: um sábio da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então é isso que nós temos que fazer. Buscar na reflexão, na meditação, na oração, conhecer a nós mesmos. Saber por que nós agimos em determinada situação daquela forma. Porque nem sempre nós paramos para pensar. Quando somos insultados, agimos por instinto, né? Aquela reação vem mecanicamente, automaticamente. E depois, se nós temos um bom senso, se a nossa consciência consegue nos calar, nós vamos refletir. Por que eu agi daquela forma? Por que eu fui falar isso sem pensar, sem raciocinar nas consequências? Né? Até nós temos uma lição muito bonita que André Luiz diz para nós sobre as palavras. Enquanto nós não dizemos uma palavra, nós somos donos, somos possuidores daquela palavra. No momento em que nós exteriorizamos aquela palavra, que nós deixamos escapar da nossa boca, porque Jesus já diz no Evangelho, a boca fala do que está cheio o coração. Não é assim que Jesus diz lá no Evangelho? E André Luiz diz para nós que depois que nós exteriorizamos a expressão, a palavra, passamos a ser escravos daquela palavra. Por isso nós temos que procurar ter esse policiamento, ter esse domínio, autodomínio, não é? Lembrar sempre daquelas palavras de Emmanuel, quando ele estava orientando Chico, no início do exercício da mediunidade de Chico, que Emmanuel disse para ele: você precisa de 3 coisas. Né? E Chico perguntou para ele: o que eu preciso para começar a desempenhar essa tarefa, essa função de médium? Então, Emmanuel disse para ele: você precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Então, a disciplina tem que estar presente naqueles que querem seguir as pegadas de Jesus. Temos que ter disciplina. Disciplina mental, disciplina emocional, disciplina espiritual. Disciplina física também, porque temos que ter controle com as coisas da matéria, né? Do mundo que nos rege. Dentro daquilo que nós chamamos de o organismo físico, o corpo físico. Porque se nós alimentarmos demais, nós não estaremos tendo disciplina. Né? Se nós trabalharmos em excesso, nós não estaremos tendo disciplina. Né? Se nós dormirmos demais também,
Nós não estamos tendo disciplina. Se nós ficamos sem dormir também, nós não estamos tendo disciplina. Então, são questões que nós temos que parar para refletir. Qual é o aproveitamento que eu estou tendo agora? Uma vez que eu sei que o momento que estou vivenciando aqui de encarnado é a oportunidade que eu tenho para provar aquilo que eu já adquiri de conhecimento, aquilo que já está realmente gravado no meu eu. Então, se vocês me permitem, eu quero buscar aqui na orientação de Emmanuel o livro O Consolador, quando foi perguntado para Emmanuel. Deixa eu achar aqui, que ficou várias marcas aqui. Realização, que é o título. Realização é o título o subtítulo, na questão 232. Então, foi feita a pergunta para Emmanuel. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Olha aí, tem tudo a ver com a questão de 919, né? Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Emmanuel responde: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Olha aí, até hoje, desde a época em que Sócrates trazia essa reflexão, nós ainda temos essa necessidade de voltar o pensamento para nós mesmos e buscar o nosso autoconhecimento para termos domínio, para termos disciplina, né? Agora, se vocês não importam, eu vou fazer mais outra reflexão aqui do próprio Consolador, do livro Consolador, quando Emmanuel está respondendo para nós aqui. A pergunta é: o amor ao próximo deve ser levado até a sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve torná-las tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Eu vou refazer a pergunta, eu acho que a gente começou a entender, né, o raciocínio, mas é uma pergunta extraordinária, né? Ela tem relação com a questão número 515, me parece, do Livro dos Espíritos. Depois eu vou confirmar. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, olha aí, estarmos sujeitos, né? Estarmos subjugados às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica. Então, existem pessoas que não têm conhecimento do Evangelho de Jesus. Pessoas que estão vivendo na sociedade brutalmente, né? Maltratando, prejudicando, ofendendo, né? Sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente. Se nós somos ofendidos, nós vamos tolerar humildemente, sem o direito de esclarecer relativamente aos erros. Então a pergunta é essa: se nós temos o direito de esclarecer a pessoa com relação ao erro que ela está cometendo, porque elas não têm o conhecimento, e nós temos, não é? Então a resposta é: o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las
com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação. Esclarecer é também amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energias requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo de conformidade com os acontecimentos e com fundamento invariável no bem geral. Olha que interessante. Então, nós não podemos somente aceitar e silenciar. Se nós temos, vamos abrir um parêntese, né? Se nós temos o equilíbrio, se nós temos a emoção bem equilibrada para nós exteriorizar o nosso pensamento naquele momento. Porque se às vezes nós não estamos bem equilibrados emocionalmente, a nossa forma de expressar pode agredir ainda mais a pessoa que está nos oprimindo. Então, isso vai acarretar mais desavenças, não é? Emmanuel está dizendo aqui que nós temos que ter bom senso. A caridade tem que estar à frente de todos os nossos atos e palavras. Então, é para nós um grande esclarecimento. Se a pessoa é ignorante, vamos silenciar. E se chegar o momento correto, vamos tentar expressar algo, mas procurando agir com o maior bom senso, com a maior caridade possível, com a maior naturalidade, sem deixar extravasar a ofensa que foi gravada no nosso coração. Nós não podemos estar com o coração magoado para dar uma resposta, porque se a mágoa estiver no coração, no sentimento, a resposta com certeza vai sair contaminada por aquele sentimento negativo. Por isso que Emmanuel está dizendo aqui. Vamos ler de novo a resposta? Só para a gente fixar bem. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno. Então, se nós, às vezes, temos condições de esclarecer, a pessoa é ignorante, ela não tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, ou se conhece e não está vivenciando. Mas, se nós temos condições de esclarecer, é um dever fraternal. Nós esclarecermos que ele está equivocado. Isso se dá muito, gente, dentro do lar. Nós temos que ter muito bom senso dentro do lar. Porque dentro do lar parece que a gente se sente mais à vontade para falar o que quer. Não é? Então temos que ter ponderância nisso aí. Até mesmo para esclarecer o filho, o irmão, qualquer pessoa que esteja equivocada. Não é? Ao tempo necessário que se faça útil e necessário. Se for útil, se for necessário. Caso contrário, é bobagem nós ficar debatendo, né? A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar processos da força e da agressividade. Olha aí. Então, se a pessoa está sujeita àquilo ali, pode aumentar esse processo. A cada dia mais vai se agravando esse processo da agressividade, né? Mas, ao receber as suas manifestações, nós, o crente, ele está dizendo o crente, nós que estamos buscando o ensinamento de Jesus, somos crentes, somos o que estamos crendo, o que conhecemos, né? O Evangelho de Jesus. Saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e de bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem. Olha aí, na fonte de origem, de onde que saiu a fonte daquela negatividade? Temos que usar muita serenidade, muito bom senso, né? Respirar, serenar o nosso coração, fazer com que aquela energia não fique parada dentro de nós, porque nós não podemos dar campo a essa energia negativa. Não é assim?
a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação, sem que venha novamente a se repetir, não é? Então, gente, é uma lição maravilhosa essa aqui que Emmanuel está trazendo para nós. Eu convido vocês, vamos dar uma refletida nesse livro. Tem muita coisa aqui que é espetacular. Então, essa lição, essa questão é a número 344. Importantíssimo, é uma riqueza de palavras que Emmanuel traz aqui. A gente tenta passar algo daquilo que nós estamos lendo, mas diante da nossa imperfeição, nós temos essas dificuldades aí que, vocês sabem, é normal. A gente que não tem nenhuma, não é letrado, não tem nenhum curso acadêmico, né? O que nós aprendemos é com a doutrina. Graças a Deus nós temos ela ao nosso alcance. Mas então, eu me esqueci qual que é a questão que tem no Livro dos Espíritos. Quem souber também vai lembrar. Quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade maior, por que que em toda parte nós vemos o mal sobrepujar? O mal está sempre sobressaindo, né? Está se dominando. Todo lugar que a gente vê, a maldade está tomando conta, está dominando. Não é assim? Allan Kardec pergunta, por que a maldade sobressai em qualquer lugar? E a resposta dos espíritos vem, porque os bons são omissos, os bons se calam, né? Eles são negligentes. Então é por isso, se nós aproveitarmos a razão que nós trazemos em nós, o conhecimento da verdade, e soubermos trabalhar esses sentimentos que Emmanuel está dizendo aqui, serenidade, o amor, a caridade, no momento de exteriorizar a nossa resposta, a nossa colocação para que aquela pessoa não fique também magoada, nós vamos corrigir esses erros. Então, para isso, a humanidade está trabalhando. Nós estamos vendo aí que a maldade, aos poucos, vai perdendo campo, né? Para quem já tem alguns anos de vivência, eu, por exemplo, já tenho mais de 50, então já estou quase sexagenário, né? Então a gente já passou várias experiências e já observou quanto que a humanidade já conseguiu adquirir nesse sentido. Porque antes não tinha direito de se exteriorizar, né? Era muito encoberto. Agora não, nós já estamos vendo aí a maldade começando a ser separada. Está começando a fazer, colocando, vamos dizer assim, os pingos nos is. Aquele que errou já está começando a responder pelos erros, né? E é só o começo. Até nós chegarmos à regeneração, muita coisa vai vir ainda para a gente observar aí no mundo inteiro quantas coisas erradas estão surgindo e que tem que ser corrigida por toda a humanidade, né? Para que nós possamos chegar ao plano de regeneração. Assim? Gente, o horário está nos chamando a atenção aqui que nós precisamos de finalizar. Então, nós vamos aproveitar esses momentos. Eu espero que possa ficar as reflexões para a gente estar se fortalecendo, se preparando, nos tornando bons instrumentos nas mãos da espiritualidade, porque em qualquer lugar que nós estivermos, quando precisarmos, é só nós elevarmos o pensamento com 2 segundos, 3 segundos de pensamento elevado, nós estaremos recebendo a orientação que nós precisamos. Então a espiritualidade quer nos ajudar, nós precisamos de dar campo mental, campo emocional para que nós possamos ser instrumentos dessa paz de Jesus. Lembrar daquela oração de Francisco de Assis, né? Fazei-me um instrumento de vossa paz. É isso que nós temos que procurar fazer. Mas então, agora nesses momentos finais, vamos aproveitar e fazer as nossas vibrações. Especialmente para essas pessoas que ainda estão promovendo a maldade, promovendo a incerteza, né? Promovendo tantos transtornos na sociedade, porque pensam somente em si. Acham que a felicidade é só elas que merecem.
Só elas é que precisam de ser felizes, os outros não têm importância. Essas pessoas precisam de muita oração, porque estão chegando o momento em que elas não vão poder mais se reencarnar aqui na Terra, quando chegar o momento da regeneração. Precisa delas se despertar o quanto antes. Nós vamos fazer oração por elas também, né? E por todos aqueles. Vamos lembrar das pessoas que nós conhecemos, que estão hospitalizadas, ou mesmo em seus próprios lares, pessoas que estão recebendo o tratamento na saúde física, à frente dessa pandemia. Vamos vibrar também por todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é a solução para a humanidade. Gente, vamos então voltar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, confiantes na companhia desses espíritos de luz. E vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor, sentimento fraterno, sentimento de confiança. Vamos lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estiverem reunidas em meu nome, 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Todos nós que neste momento estamos unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos em Jesus, em Deus nosso Pai, estamos imantados por essa aura divina do governador do planeta. Todos nós, quando ligamos o pensamento às esferas mais altas, no desejo sincero de aprender, de trabalhar, de oferecer algo de nós em favor daqueles que sofrem, daqueles que carecem. Estamos sendo iluminados e amparados pelas falanges socorristas trabalhadoras da seara de Jesus. Vamos mentalizar esses irmãos que estão enfrentando a dificuldade com a saúde física, seja nos hospitais, seja em seus próprios lares. Os familiares com aquela necessidade de se fortalecerem diante das provações. Vamos envolver aqueles irmãos que estão se preparando para o retorno à pátria espiritual. Quando é chegado o momento, seja através de qual for a doença, qual for a situação, é o momento de voltarmos à nossa pátria espiritual. Temos que resignar diante dos desígnios de Deus, que esses irmãos possam receber as energias da paz, da serenidade, da confiança na paternidade divina que jamais nos abandona, jamais nos deixa sem o socorro necessário. Senhor Jesus, médico das almas, com muita alegria nós queremos compartilhar com esses irmãos os sentimentos benéficos
que as tuas palavras, que os teus ensinamentos, que a tua presença nos proporciona. Senhor, agradecemos o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que nos dá tanta segurança na caminhada, que ilumina os nossos passos, que ilumina nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, envolver também nas nossas vibrações os que se encontram nos presídios, nas penitenciárias, cadeias. São escolas aonde nós buscamos a reintegração da nossa personalidade, primeiro conosco e depois junto da sociedade. Abençoa, Senhor, esses irmãos. Pedimos pelos que estão nos asilos, nos orfanatos e creches. Senhor, queremos envolver de um modo muito especial a nossa nação, o nosso querido Brasil, nos momentos de transição planetária. Nossos dirigentes, os dirigentes dos estados, das cidades, todos esses que são responsáveis pelos interesses da nação, das populações. Ilumina e abençoa. Temos a certeza de que os espíritos de luz, os vanguardeiros do progresso, da evolução, estão sempre prontos a auxiliar em qualquer situação. Ilumina da mesma forma, Senhor, os outros países, os outros dirigentes das nações, esses povos que estão sendo atribulados pelo momento de provação que estamos atravessando. Dá coragem, dá sabedoria, discernimento e a força necessária a cada um. Senhor Jesus, pedimos pelos nossos lares, nossos entes amados, onde eles se encontrarem, que esta centelha divina possa ir ao encontro, iluminando, fortalecendo, renovando as disposições mentais e espirituais. Senhor, muito agradecidos estamos e te pedimos ainda que nos dê a sabedoria, o discernimento, para sermos esses instrumentos da tua paz e do teu amor, onde nós formos chamados. E queremos lembrar as tuas palavras para encerrar. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se arreceie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe. Assim seja.